Tá falando aí da gestão. O Edu Domi, dificuldade de vocês de comentar algo sobre o Gabi? Não tem dificuldade, Edu Gomes, só que a gente tem um horário. Mas vai lá, André. Lê a minha coluna, A minha coluna hoje fala sobre isso, que o Gabigol tá aí mandando mensagenzinha nas férias, né? Vou me vingar de quem me criticou. Pô, parece até que maior injustiça ter criticado o Gabigol em 2023, né? Enfim, procura aí no site da S1 Live, tem a coluna lá. É uma introdução para o que a gente vai falar na quinta. Exatamente, né, o Mauro? E o Gabriel treinando é o papel também dele, né? Não é algo, ele não está fazendo favor para ninguém, né? Assim, eu acho que o André escreveu tem muita propriedade, né? Ele parece preocupado, sei lá, mostrar alguma coisa para alguém, né? Ele tem que mostrar no campo, cara. Entendeu? De fazer treino físico agora. Eu também vi o Alan correndo numa esteira e tal. O jogador de futebol, nas férias, ele tem que fazer alguma atividade física. Em geral, pelo que sei, sempre foi assim, os preparadores físicos passam uma programação, entendeu? Não dá para o cara parar, ficar 30 dias comendo e bebendo sem fazer nada. Cara, é a mesma coisa na profissão nossa. Eu sempre falava isso. Por exemplo, eu trabalho com futebol, eu vou tirar uns dias de férias. Pode ser 30 dias, 20 dias, eu tiro os dias de férias. Eu não posso simplesmente ignorar o futebol. Não existe isso. Não tem como. Você pode até diminuir um pouco a intensidade com a qual você acompanha os jogos, mas você tem que estar de olho. Você imagina um comentarista que fica 30 dias de férias e não vê nada que está acontecendo. Aí ele reaparece um dia numa bancada, na internet, na televisão, que for no programa, aí fala, pois é, né? Agora, inclusive o Caio Paulista, agora lá estreando no Palmeiras. O Caio Paulista no Palmeiras? Não sabia, não. Pô, pois é, não sabia. De repente até corrige. Não, é São Paulo, tá falando errado, né? Palmeiras, exato. E o De La Cruz, né? No Flamengo, tudo. O Flamengo contratou o De La Cruz? Cara, que contratação. Sabe o que eu não sabia? Pois é, inclusive mandar embora o técnico tal. Não dá, cara. Você tem que ficar de olho no que está acontecendo. Não tem jeito. Então não trabalha com isso. Então é a mesma coisa. Da mesma maneira que a gente não pode perder totalmente a conexão, porque você não consegue, se você tirar um mês de férias, recuperar todo aquele mês de uma hora para outra. Você tem que estar ali olhando a rede social, ler uma notícia ou outra, sabe? Não tem essa, me desliguei. Eu já vi colegas que fizeram isso. O cara se desliga totalmente, aí o cara volta, o cara não sabe nada. Não tem condição, gente. Porque o cara que está assistindo você, o cara não tem nada com isso. Ele quer que você dê uma opinião em cima de algo concreto. Aí o cara está sabendo mais do que você, fala, cara, esse cara não acompanha nada, é inerente à profissão. O jogador de futebol, mal comparando, tem também esse compromisso de manter... o corpo dele é a ferramenta de trabalho. Ele não pode ficar parado 30 dias. Tem que ter uma programação, dedicar todo dia ali, pelo menos uma horinha, né, um tempinho, para fazer uma atividade física. Se ele está fazendo, palmas para ele, legal, mas não é isso que vai resolver. O que vai mostrar o Gabriel é o campo. Ele entrar e jogar bem. Ele não cair quando vai chutar a bola, como caiu lá no Morumbi, no jogo contra o São Paulo, assim que ele entrou. Ele gerar jogo, ele fazer gols, ele dar passes para gols, ele mostrar futebol, que ele não mostrou nos últimos tempos. E fica parecendo, de fato, que as pessoas estão contra ele, estão criticando sem motivo. Não, as críticas são todas pertinentes. Tirando excessos e agressões que eventualmente alguém faça, as críticas ao desempenho dele como jogador, elas são pertinentes, como os elogios que ele recebeu tantas vezes também eram pertinentes. É do jogo. Quem tem o maior mérito na contratação do De La Cruz? O setor financeiro, né, que teve aquela austeridade em 2023, 2013, e chegou nesse patamar ao ponto de permitir que o Flamengo faça um investimento, e não é só de valor, é à vista, tem uma diferença absurda, né, nisso, ou o departamento de futebol, pelo poder de convencimento ao jogador, enfim, por tudo isso. Eu não acho que é um departamento, é um clube, né? O setor financeiro ele faz a gestão das finanças, mas quem gera receita são outros setores, inclusive o departamento de futebol, quando vende bem um jogador. Só acho que eu diria que o departamento de futebol não tem grandes méritos nessa contratação, porque ela foi feita com dinheiro do clube à vista, então não foi necessário nenhum poder de persuasão para convencer o River Plate, forma de pagamento, seria o ideal. Fantástico seria se o Braz fosse lá, passasse uma conversa dos caras do River e pagasse em parcelas, como normalmente acontece nessas aquisições, né, conseguisse um descontinho de 16 milhões, caísse para uns 12, 13, aí seria sensacional. A gente ia aplaudir o Marcos Braz, ele mereceria estar naquele vídeo ali em destaque. Não foi o caso, pagou a multa e um abraço. Mas é todo um organismo, cara, a coisa funciona, dinheiro que entra de marketing, de sócio-torcedor. O grande responsável é o torcedor do Flamengo.
tá? Que gera receita pra cacete. Foi só colocar nos eixos, fazer uma gestão correta, que o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Esse é o ponto. Por isso é tão odiado o Flamengo. Porque a torcida do Flamengo é um negócio absurdo, colossal. E ela gera receita. Gera muita receita. Então, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Bastou colocar as coisas nos seus devidos lugares. E aí tem mérito de todo mundo que participou da primeira gestão lá atrás, entendeu? O próprio Landim, muita gente não sabe, torcedor do Flamengo, o Landim era o vice de planejamento da gestão do Bandeira de Melo. O Rodrigo Tostes participava, o Valim, que saiu, participava, o BAP participava, o Langoni, que morreu, participava. Vários caras participaram e esse grupo fez a coisa acontecer. E continua. Então, acho que o mérito é do Flamengo, é o clube. O financeiro faz a parte dele, controlando os gastos na hora que alguém, de repente, tenta extrapolar, fala, opa, é alto lá, né? Mas não é especificamente o financeiro, porque o financeiro, repito, ele não gera receita. O financeiro administra a receita, né? Então, acho que quem gera essa receita é o Flamengo. É o Flamengo. Foi só organizar. Agora, se organizar também o futebol, aí fica bonito, para o rubro-negro fica esquisito para os outros, porque realmente o clube tem esse potencial, né? Tem um perfil, o Peralta, no Twitter, ele está postando várias coisas interessantes com números que mostram, por exemplo, que o percentual da arrecadação do Flamengo em relação à TV é menor do que de vários clubes. Aí os caras falam de Mamãe Globo, essa coisa toda. São documentos que estão ali que mostram isso, entendeu? É muita desinformação. É muita desinformação. E, na realidade, assim, só tem um jeito dos caras competindo com o Flamengo. Se organizar, como fez o Palmeiras, que consegue montar times competitivos e dar uma sequência de trabalho, e torcer muito para o Marcos Braz continuar fazendo bobagem, lá com a equipe dele, como no ano passado. Os títulos que o Fluminense ganhou, o Palmeiras ganhou e tudo, mérito deles. Mas tem uma participaçãozinha do senhor Marcos Braz, do seu Landinho, de toda essa trupe que está no Flamengo e do elenco do Flamengo. Porque o Flamengo sequer conseguiu competir com o Fluminense, foi eliminado pelo Olímpia. Isso aí é um Fla-Flu épico, né? 2, né? E exato, o Palmeiras, na reta final, perdeu para o Flamengo, mas manteve o prumo e foi campeão. Enquanto o Flamengo perdia para o São Paulo, perdia para o Grêmio, perdia para o Santos, empatava com o Fluminense. Né? Perdeu mais uma, né? Qual foi a outra? São Paulo, Atlético 3-0 do Maracanã, exato. Enquanto o Flamengo tomava tamancado, o Palmeiras perdeu para o Flamengo, mas depois manteve o prumo e foi campeão. André, e você? Tá na linha do Mauro? Totalmente, né? Mas sim, nesse caso, assim, dentro das duas hipóteses, das duas opções, o departamento financeiro foi o que eu votei, né? Porque realmente não precisou ter muita persuasão do departamento de futebol para nada, né? Pô, pagou a multa. Convencer um jogador jogando no Flamengo também não é tão difícil assim, né?